Desperte o gigante que está dentro de você. O segredo do código H. Nesta live iremos falar de um tema fundamental para compreendermos o novo mundo que está surgindo com a transição planetária da humanidade. O planeta Gaia manifesta-se em 3 níveis evolutivos. No primeiro, o nível físico, a vida se expressa pelos 5 sentidos conectados à frequência beta: a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Nesse campo, predomina a substância densa, a matéria organizada e percebida pela lógica da tridimensionalidade. É o mundo das formas, da separação aparente, da causalidade linear. No segundo, o nível psíquico, encontramos a morada da alma individuada. É o plano onde a vida pulsa através da energia sutil bioplasmática, revelada nos estados cerebrais alfa e teta, expandida pela aura e regulada pelos centros de energia conhecidos como chakras. Esse é o domínio do corpo emocional e do corpo mental inferior, onde os desejos, os pensamentos e as memórias constroem o teatro interior da existência. Aqui, a vibração é mais leve, os fluxos são contínuos, e a realidade já não obedece às regras rígidas da matéria. Tudo é movimento, emissão, ressonância. Por fim, o nível noético. Neste plano, o humano é reintegrado ao cosmo e à sua verdadeira origem. Para habitar essa esfera de consciência, é necessário compreender 2 campos fundamentais: o endocosmo, que representa tudo aquilo que está aquém do mundo subatômico, o interior mais íntimo da realidade onde a consciência se manifesta como vibração pura, e o metacosmo, que transcende o cosmo conhecido, acessando a fonte criativa, matriz de todas as possibilidades. O corpo noético, expressão da consciência desperta, atua como ponte entre o espírito e a forma, entre o tempo e a eternidade. Sendo assim, podemos compreender que o nível físico é a manifestação da forma, o nível psíquico é o campo onde a alma pulsa e o nível noético é a própria presença da consciência criadora em ato. E é a partir dessa estrutura que emerge a necessidade de refletirmos sobre as 2 fontes principais de energia que sustentam a vida e moldam a realidade: a energia elétrica, com sua carga ativa e propulsora, e a energia magnética, com sua força atrativa e estabilizadora. Juntas, elas geram o campo vibracional que anima não apenas o corpo físico, mas também a aura e os estados superiores do ser. Compreender essas 2 energias é compreender o próprio funcionamento da criação. É nesse cenário de profunda transição que emerge o código H, uma chave vibracional para o novo ciclo planetário. O código H representa a convergência de 2 energias fundamentais, ambas iniciadas pela letra H, a energia humana e a energia hidrogênio. De um lado, a energia humana, gerada pelo campo bioplasmático de um ser consciente, desperto e integrado aos seus 3 corpos. Essa energia manifesta-se em coerência com a vontade, o amor e a verdade, tornando-se capaz de cocriar realidades elevadas. De outro lado, a energia do hidrogênio, elemento mais simples e abundante do universo, que surge como alternativa limpa e sustentável ao modelo energético atual baseado na destruição e no consumo excessivo. O código H aponta para a substituição da matriz energética do planeta, exigindo não apenas uma mudança tecnológica, mas uma mutação consciencial. A nova Terra será habitada por seres cuja vibração interior estará em sintonia com a leveza do hidrogênio e com a potência do espírito humano elevado. Assim, o código H não é apenas um símbolo, mas um chamado, para que cada um de nós ative sua potência original e contribua para a regeneração planetária, alinhando sua energia com a nova frequência da 5ª dimensão. É por isso que o hidrogênio, o primeiro elemento da tabela periódica, ocupa a posição central nessa reflexão. Composto por um único próton e um único elétron, ele é a unidade essencial, o átomo primordial, a síntese da simplicidade e da potência. Quimicamente, o hidrogênio é a base de todas as transformações, pois sua fusão libera luz, calor e energia, seja no núcleo das estrelas, seja no coração das células humanas. A mudança do planeta Gaia passa inevitavelmente por uma mudança da matriz energética. A civilização do carbono, forjada no fogo da combustão, está sendo substituída por uma civilização mais leve, silenciosa e limpa. O hidrogênio, nesse novo paradigma, torna-se não apenas combustível, mas símbolo da transição. E ao mesmo tempo que transforma a matriz energética do planeta, transforma também a vibração do ser humano, preparando para viver em uma realidade que pulsa em 5ª dimensão. Para isso, será necessário evoluir do Homo sapiens, limitado à razão e ao controle, para o Homo noético, conectado à consciência e à fonte. Jeremy Rifkin, pensador visionário, foi um dos primeiros a compreender a importância dessa transição. Economista, sociólogo e consultor político nascido em Denver,
dedicou sua vida a desenhar os contornos de uma nova economia baseada na sustentabilidade e na inteligência coletiva. Em sua obra A Economia do Hidrogênio, Rifkin apresenta o colapso inevitável do modelo baseado em petróleo e carvão, propondo em seu lugar uma nova infraestrutura global descentralizada, onde cada casa, cada edifício e cada ser torna-se um nó gerador e distribuidor de energia limpa. O hidrogênio, em sua visão, não é apenas uma alternativa técnica, mas o fio que liga as energias renováveis ao armazenamento inteligente. Ele é o mensageiro silencioso de uma nova civilização, onde a colaboração substitui a hierarquia, a leveza substitui o peso, e a consciência substitui o consumo cego. Rifkin percebe que essa transformação não é apenas tecnológica. É espiritual. Ética. É uma oportunidade para repensarmos as bases do próprio humano. Ao mergulharmos mais profundamente, percebemos que o hidrogênio não apenas alimenta máquinas. Ele é parte do corpo humano, presente na água que nos constitui, nos fluxos celulares que nos mantêm vivos e nos campos sutis que nos conectam ao todo. Sua leveza o torna afinado com as frequências mais elevadas. Sua simplicidade o faz ressoar com o princípio. No plano metafísico, ele é ponte entre o visível e o invisível, entre a partícula e a onda, entre o corpo e o cosmo. No universo, as estrelas são acesas por sua fusão. No corpo humano, ele é o transmissor da energia vital. No plano sutil, ele é o veículo da vibração bioplasmática. E na estrutura do próprio universo, ele é o primeiro contorno da energia cósmica. Aquela que, ao se densificar, toma forma pela primeira vez como o hidrogênio. Aquela que se curva ao mistério da energia escura, o fundo invisível de onde tudo emerge. Nesse sentido, o hidrogênio é mais do que matéria. É palavra. É origem. É consciência em repouso, pronta para vibrar. Ao compreendermos sua natureza, iniciamos uma viagem de retorno à essência. Uma viagem em que não basta mudar a tecnologia. É preciso mudar a vibração. O novo humano nasce não da técnica, mas da frequência. E nessa nova frequência, o corpo, a mente e a alma se alinham com o todo. A energia não será mais comprada, será gerada. A luz não virá de fora, mas de dentro. E o planeta, antes explorado, será finalmente habitado em comunhão. Essa é a verdadeira revolução. A revolução bioplasmática. A energia do novo humano já está entre nós. Basta que aprendamos a senti-la, acolhê-la e deixar que ela nos transforme. A era da combustão chegou ao fim. Começa agora a era da vibração. Para compreender esta mudança vibracional do planeta, é necessário recorrer a dois conceitos fundamentais. O primeiro é a terceira lei hermética. No universo, tudo é vibração. Essa lei afirma que nada está em repouso, tudo se move, tudo vibra. Desde os átomos até os pensamentos, tudo está em constante movimento. A matéria é energia condensada e cada partícula vibra em uma frequência específica. Essa vibração é a base da existência, e compreender isso é essencial para entender como se dá a transformação da realidade. O segundo conceito é a teoria da equivalência de Albert Einstein. Segundo essa teoria, expressa na famosa equação E igual mc sobrescrito 2, a energia é equivalente à massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Isso significa que tudo o que existe como matéria é, em sua essência, energia em estado condensado. Essa compreensão une o físico ao sutil, a ciência ao invisível, e nos permite entender que o corpo humano, por exemplo, é uma expressão energética moldada em forma física. Com esses dois fundamentos estabelecidos, podemos agora viajar para 3.500 anos atrás e observar o livro do Gênesis. Ali, nos primeiros capítulos, encontra-se a descrição simbólica da criação do homem. A narrativa indica que o ser humano foi feito do pó da terra, mas só se tornou alma vivente quando recebeu o sopro do Espírito. Essa união entre o físico e o invisível revela que a verdadeira energia do corpo está em sua essência psíquica, o sopro que anima a matéria. É a partir dessa compreensão que podemos acessar o conceito de energia bioplasmática, um campo vibracional sutil que envolve o corpo físico e atua como ponte entre a alma e a matéria. O corpo psíquico, formado por essa energia, é a verdadeira central de força do humano. Ele não apenas emana, mas também absorve frequências, e responde tanto à vibração da Terra quanto à consciência que o habita. Nesse contexto, o hidrogênio emerge como a nova matriz energética do planeta e da humanidade. Elemento mais leve e abundante do universo, o hidrogênio vibra em altíssima frequência, o que o torna compatível com as mudanças vibracionais em curso.
Dentro da lei da vibração de Hermes e da relatividade de Einstein, o hidrogênio se mostra como um condutor ideal da nova consciência energética, sutil e integrada. Por fim, ao mergulharmos nos estudos de Freud e Jung, compreendemos como o corpo psíquico é a fonte dessa energia. Freud nos mostrou que há forças inconscientes movendo os desejos e ações humanas. Jung ampliou essa visão revelando que essas forças estão conectadas a arquétipos e símbolos universais. Ambos reconheceram que o que anima a carne e organiza a mente é o campo psíquico, onde reside a energia que molda, transforma e cria. A partir dessa visão unificada entre ciência, filosofia, tradição e psicologia, compreendemos que o novo humano será aquele que aprenderá a dominar essa energia psíquica, bioplasmática e vibracional, reconhecendo-se como um ser integrado ao cosmos, e não apenas como uma máquina biológica. Ao mergulharmos no livro do Gênesis, precisamos compreender nossa fonte primordial, o ponto de origem de onde brota toda energia, toda vida, todo ser. Estamos prontos para dar um salto de 3.500 anos no tempo, percorrendo a linha que vai de Moisés até Freud e Jung? Aproximadamente 1.500 anos antes da Era Comum, até quase 2.000 anos depois, temos um arco temporal onde a essência da natureza humana foi descrita, analisada e revelada por diferentes linguagens, a sagrada, a filosófica e a psicológica. O que queremos mostrar é que tudo o que disseram Moisés, Freud e Jung aponta para a mesma direção, a centralidade do corpo psíquico como a fonte de energia que anima a matéria e estrutura a consciência. Para compreender isso, usamos o símbolo do infinito, representado matematicamente por uma linha curva sem fim. Este símbolo não representa uma soma de todas as partes, mas justamente o oposto, a negação de qualquer finitude. O infinito não é a junção de tudo o que é finito, é a ausência total de qualquer limite. Assim como o eterno não é a soma de todos os tempos, mas a anulação de todo o tempo. Quando negamos a hora, o minuto, o segundo, acessamos o eterno. E ao negarmos o centímetro, o metro, o quilômetro, tocamos o infinito. Esse é o primeiro ponto de ruptura com a lógica comum. O infinito não é uma coisa, não é alguém, não é um lugar, é o ser, o Uno, Brahma, Yahvé, Tão, alma do universo. É a fonte de onde todos os finitos brotam. O universo, do latim universum, revela essa verdade. Uni é o infinito, versum são os muitos, os versos da manifestação. O Criador é o infinito, e as criaturas são os finitos. O eterno manifesta-se na temporalidade. O absoluto se derrama nos relativos. O ser gera a existência. O homem, nesse contexto, não é um ser isolado, mas a culminância de um processo, um animal que, ao receber a centelha do ser, desperta o psiquismo. Somos existência animada por uma essência. E é essa essência, esse campo invisível, que Moisés chamou de sopro divino, Freud identificou como pulsão, e Jung reconheceu como self. Todos apontam para a mesma verdade: o corpo psíquico é o canal por onde o infinito se manifesta na experiência humana. Do símbolo do infinito, emergem todos os seres. E cada ser é um canal finito por onde o infinito flui. Essa é a chave da nova compreensão da energia, não apenas elétrica, nuclear ou mecânica, mas psíquica, bioplasmática, vibracional. Ao entendermos que nossa energia nasce do corpo psíquico, do campo que vibra entre o visível e o invisível, estamos prontos para compreender por que o hidrogênio, o elemento mais sutil e abundante do universo, se torna a nova matriz energética da Terra e do humano. A vibração do hidrogênio, em sua leveza e pureza, é compatível com os corpos mais sutis. Ele é um símbolo vivo da transição do carbono ao cristal, da densidade à luz. E assim como matéria vibra, como disse Hermes, e se transforma em energia, também o humano, ao acessar sua fonte psíquica, pode vibrar em outra frequência, abrindo-se à expansão de consciência e à integração com o cosmos. A teoria da equivalência de Einstein, a terceira lei hermética, o sopro do Gênesis, a pulsão de Freud e o arquétipo de Jung, todos convergem para o mesmo ponto: somos energia viva, originada do infinito, em trânsito pela existência. E nesse trânsito, cabe-nos despertar para a fonte de onde viemos e para onde voltamos, o ser que pulsa em cada vibração do universo. Veja que o símbolo do infinito está presente na própria estrutura do DNA, revelado na forma das duas fitas que se entrelaçam em espiral, formando um movimento contínuo, rítmico e eterno. Essa espiral carrega o código da vida, composto por 4 bases fundamentais: adenina, timina, citosina e guanina. Essas bases se combinam em pares específicos, sustentadas por pontes de hidrogênio, e formam as mensagens que estruturam o corpo e a consciência.
Cada volta da hélice do DNA representa uma dança entre o plano físico e o plano sutil. A presença do plano setenário pode ser intuída nessa estrutura, pois a sequência dos pares nitrogenados revela padrões que se repetem em múltiplos de 7, harmonizando com os 7 níveis de energia que moldam a vida. Desde os chakras aos campos vibracionais, desde as camadas do corpo físico até os corpos sutis, tudo parece estar codificado ali, na geometria viva do DNA. O hidrogênio desempenha um papel essencial nessa estrutura. Ele não apenas é o elemento mais simples e abundante do universo, mas também é a chave de ligação entre as bases do DNA. As pontes de hidrogênio que unem adenina, timina e citosina, guanina são o que garantem a estabilidade e a transmissão do código genético. Sem essas ligações, o DNA não poderia se manter coeso, nem reproduzir sua informação com fidelidade. Além disso, o nitrogênio presente nas bases e o oxigênio que participa das reações celulares são fundamentais para que o DNA possa interagir com o ambiente bioquímico do corpo. Essa interação revela uma inteligência intrínseca na matéria, onde cada átomo parece saber seu lugar, sua função, sua conexão com o todo. Somos seres profundamente unidos à fonte criativa. O DNA é mais do que um código biológico, é um elo entre o visível e o invisível, entre o universo e o indivíduo. A espiral do DNA, sustentada pelo hidrogênio, animada pelo nitrogênio e nutrida pelo oxigênio, revela que a vida é uma expressão contínua da vibração universal, uma manifestação do infinito em forma humana. A presença do símbolo do infinito em nossa estrutura celular é o lembrete vivo de que somos expressão da eternidade que pulsa em cada átomo. Para compreender a origem do humano e sua conexão com o infinito, é preciso olhar para além das fronteiras do tempo e da matéria. A filosofia antiga já afirmava que o ser, o absoluto, o infinito e o eterno são expressões de uma única realidade, a essência. Essa essência não é passiva, mas infinitamente ativa. Ela se manifesta em existências finitas, temporárias e relativas. O infinito gera o finito, o eterno se expressa no tempo, o absoluto se reflete no relativo. A manifestação da vida segue essa lógica. Do infinito, como fonte, fluem os canais, os seres vivos, as criaturas. Nenhum canal cria a água, apenas a conduz. Assim também a vida. O corpo é canal, o ser é fonte. Em determinado momento, um canal chamado animal aparece. A partir dele, a linha se bifurca. Um dos ramos segue no nível instintivo, o outro se eleva, criando o que chamamos de humano. Essa bifurcação não ocorre por acaso, mas já estava inscrita na fonte. Nada acontece no canal que não esteja previsto no plano da origem. Essa transição do animal para o humano é a chave da nossa reflexão. A grande diferença entre os reinos vegetal, animal e hominal não está apenas na estrutura física, mas no surgimento do corpo psíquico. O vegetal reage, o animal sente, o humano pensa e imagina. O corpo psíquico surge como condição para que o espírito possa habitar a forma. E é nesse ponto que as 3 teses da origem do humano se aproximam. A tese criacionista afirma que o homem foi criado por um ser superior. A tese evolucionista defende que o homem veio da transformação gradual dos animais. A tese filosófica integra essas 2 ideias e as eleva, mostrando que o que evolui é o canal, mas o que se manifesta é o infinito. O corpo muda, adapta-se, mas o que realmente faz do humano um ser consciente é a abertura psíquica que permite a entrada do espírito. Foi nesse ponto da história que os Elohim, aqui reconhecidos como mães pleiadianas, realizaram uma intervenção. Elas modificaram geneticamente o corpo animal para que pudesse receber o espírito. Essa modificação não foi apenas material, foi energética. O DNA foi ajustado para acolher frequências mais sutis. O hidrogênio passou a desempenhar um papel central nessa nova arquitetura. Ele é o elemento que forma as pontes do DNA, mas também é a partícula vibracionalmente mais leve e mais conectada ao infinito. O hidrogênio, junto ao oxigênio e ao nitrogênio, cria as bases da vida celular e sustenta as estruturas da consciência. Ao modificar o corpo para sintonizar com o hidrogênio, os Elohim abriram caminho para que o humano pudesse se tornar um receptor consciente da energia cósmica. O corpo psíquico, ativado por essa estrutura refinada, tornou-se o espaço de comunicação entre o finito e o infinito. Assim, a humanidade não é um acidente da biologia, mas um projeto da consciência. Cada ser humano é um canal que pode, se preparado, receber e irradiar a energia do eterno. A mutação decisiva que nos separa do animal não está no cérebro ou na linguagem, mas no corpo psíquico, que nos permite reconhecer a fonte e vibrar com ela. Esse é o verdadeiro nascimento do humano.
Tudo começa na fonte infinita. Ela não é uma coisa, não é uma entidade, não é um lugar. É o ser, o absoluto, o eterno, a essência. Dela emanam todos os canais que se manifestam no universo visível. O primeiro canal que dela flui é o mineral. Ele representa o grau mais elementar de manifestação da matéria, onde não há sensibilidade, apenas forma e estrutura. No entanto, mesmo nesse canal mais denso, já existe a potencialidade do que virá. A partir do canal mineral, surge uma bifurcação. Um ramo continua o fluxo da existência mineral, mantendo-se na horizontal da matéria inerte. O outro, o ramo positivo, dá origem ao reino vegetal. Aqui já há sensibilidade rudimentar, movimento em direção à luz, absorção de energia e transformação do ambiente. Mas é importante entender que esse salto qualitativo não é apenas um processo linear, automático. Há uma interferência. Há uma ativação da potencialidade contida no mineral. O vegetal é uma nova expressão, mais sutil, da mesma energia infinita. Do vegetal, outro salto acontece. Surge a bifurcação que dará origem ao animal. O ramo negativo continua vegetal, mas o positivo revela um novo campo de sensações, movimento autônomo, instinto e desejo. Mais uma vez, não é apenas um prolongamento. É uma ruptura com o padrão anterior. É uma emergência. E toda emergência é uma revelação de algo que estava em potência, latente, esperando uma intervenção. Do animal, surge a bifurcação mais decisiva. Um ramo continua como animal, instintivo, horizontal. O outro, positivo, dá origem ao hominal. Aqui, o canal recebe uma modificação estrutural. O corpo psíquico é ativado. Essa ativação não vem do próprio animal, mas de uma interferência superior. Quem intervém são os Elohim, os chamados deuses, aqui compreendidos como mães pleiadianas. Elas não criam do nada, mas despertam o que já estava incubado. Elas catalisam o nascimento do humano, ajustando o corpo para que ele possa acolher o espírito. Essa transformação não é biológica apenas. É vibracional. O DNA, antes adaptado ao ciclo animal, passa a se abrir a uma nova frequência. O hidrogênio, por sua leveza e vibração sutil, torna-se a ponte entre o corpo e o campo energético superior. As pontes de hidrogênio que unem as bases do DNA simbolizam essa união do visível com o invisível. A partir desse ponto, o humano deixa de ser apenas um canal da existência e passa a ser um receptor consciente da energia da fonte. É isso que as religiões antigas tentaram expressar com diferentes nomes. Brahma, Tão, Yahvé, divindade. Não é um Deus externo, mas a fonte de onde tudo emana. O erro das teorias puramente científicas, como o darwinismo materialista, é apagar essa fonte e supor que os canais se criam sozinhos. Mas um canal sem fonte é um absurdo lógico. Canais só existem porque existe uma fonte. A imagem que mostra as bifurcações entre os reinos revela exatamente esse movimento. Cada salto não é um prolongamento mecânico, mas uma abertura de uma nova dimensão de consciência. E essa abertura só ocorre quando há uma intervenção, uma ativação no corpo psíquico, que transforma a potencialidade em atualidade. O humano, portanto, não surgiu por acaso. Ele é fruto de uma longa gestação dentro dos canais da existência. Em cada reino, a energia infinita se manifesta em novas formas. E a cada bifurcação, o positivo carrega em si a semente de uma nova realidade. O negativo mantém o padrão anterior. O positivo, ao ser tocado pela fonte através dos Elohim, transforma-se, eleva-se, realiza-se. Assim nasceu o humano, e assim continua sua ascensão, rumo ao reencontro consciente com o infinito que o gerou. Teilhard de Chardin foi um teólogo, filósofo, paleontólogo e jesuíta francês que dedicou sua vida a integrar ciência e espiritualidade. Em suas reflexões, afirmou com precisão que o aparecimento do homem marca uma descontinuidade de vida na continuidade da vida. Essa frase revela uma mudança essencial no processo evolutivo. A vida, enquanto fluxo biológico, segue numa linha horizontal de instinto, reprodução e adaptação. Mas em determinado ponto, essa linha é cortada pela emergência do espírito. E é dessa intersecção que nasce o corpo psíquico, ponto onde a consciência passa a atuar sobre a matéria. O humano não é apenas uma continuidade do animal. Embora compartilhem a mesma base biológica, o que se manifesta no humano é uma nova função que não pode ser explicada apenas por mutações físicas. É a inteligência abstrata, a capacidade de simbolizar, imaginar, idealizar e transcender.
Enquanto o animal permanece no domínio da inteligência biológica, voltada exclusivamente para sobrevivência e reprodução, o humano projeta-se para além do imediato. Ele contempla, calcula, cria e se transforma em autor da própria história. Esse salto qualitativo é ilustrado pelos 3 gráficos apresentados anteriormente. Eles representam a relação entre o animal e o espírito ao longo do tempo e mostram como a consciência vai se impondo progressivamente sobre os instintos. Na primeira seta do gráfico, a linha horizontal do animal domina. O corpo comanda, o instinto rege. A vertical do espírito está presente, mas ainda não influencia de forma ativa. O corpo psíquico está latente, a consciência ainda adormecida nas camadas biológicas. Na segunda seta do gráfico, as linhas se cruzam em um ângulo de 45 graus. A convergência começa. O corpo psíquico desperta, a consciência se manifesta. O humano emerge como campo de tensão entre o instinto e o espírito. Ainda a luta interior, mas já se percebe um movimento ascendente. É o início da racionalidade, da linguagem, da espiritualidade e da ética. Na terceira seta do gráfico, a linha do espírito assume predominância. A consciência se expande, a matéria já não é mais o centro. O corpo psíquico torna-se o campo principal de expressão da existência. O humano passa a se orientar por valores imateriais, por sentidos mais elevados. A evolução deixa de ser puramente biológica e torna-se um processo de retorno à fonte. Esses 3 estágios revelam que a evolução da humanidade não é um simples desdobramento da natureza animal. Cada transição exige uma ativação, uma interferência que transforma a latência em atualidade. A cada bifurcação, uma nova possibilidade é manifestada. A cada intervenção, um novo degrau de consciência é revelado. O corpo psíquico é a chave dessas transformações, pois é nele que o espírito se âncora e começa a operar. Teilhard de Chardin compreendeu que a humanidade não caminha apenas sobre os trilhos da adaptação. Ela se move no eixo da interiorização. A linha do tempo horizontal é necessária, mas não é suficiente. A linha da verticalidade, da transcendência e da consciência é o verdadeiro fio condutor da nossa história. O processo que agora vivemos é o momento de intensificação da vertical. A expansão da consciência já não é uma hipótese, mas uma urgência. E como em todas as bifurcações anteriores, cabe à humanidade reconhecer sua natureza psíquica e permitir que essa inteligência maior se manifeste plenamente. A evolução não está apenas em continuar, mas em subir. Não apenas em existir, mas em ser. Freud foi médico austríaco, neurologista e fundador da psicanálise. Sua principal contribuição foi a formulação de um novo modelo da mente humana, onde o inconsciente, o subconsciente e os impulsos instintivos ocupam papel central na origem dos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Agora, eu quero mostrar por que chegamos a Freud neste ponto do nosso estudo. Segundo ele, toda a vida humana é movida pelo subconsciente. Essa subconsciência, ou inconsciência, é a base de nossa existência psíquica e, para ele, está ligada diretamente à sexualidade. Freud afirmava que tudo se resume libido, a energia ligada ao prazer sexual, ao orgasmo e ao desejo. Para Freud, o subconsciente é a camada da mente que temos em comum com o animal. O animal também possui esse instinto, tanto de sobrevivência quanto de reprodução. Ele identificou esses 2 impulsos fundamentais no ser humano, o instinto individual, para manter a vida, e o instinto sexual, para perpetuá-la. Ambos operam sob a superfície da consciência, impulsionando as ações sem que se tenha plena consciência disso. A tese de Freud sustentava que toda a energia humana provém dessa camada oculta. A ciência, segundo ele, seria uma sublimação da libido. A arte, uma expressão da libido. A religião, uma construção simbólica da libido. Toda a criação, em qualquer área do saber ou da espiritualidade, seria, na verdade, uma forma disfarçada de manifestação do desejo sexual. Essa visão causou espanto e escândalo no mundo intelectual e religioso da época. Freud deslocou o centro da explicação da vida humana da razão para o impulso, da consciência para o inconsciente, da lógica para o desejo. Ao fazer isso, ele reforçou que o verdadeiro motor da existência está no campo psíquico, e não no corpo físico nem nas estruturas sociais. Com isso, ao lado de Teilhard de Chardin, que mostra a inserção do espírito no processo evolutivo, Freud revela a profundidade do campo psíquico e sua força motora. São 2 chaves complementares. Uma mostra o caminho ascendente da consciência, a outra mostra as raízes profundas que ainda atuam na sombra da mente.
E ambas apontam para a importância do corpo psíquico como ponto central da evolução humana. Agora olhem para a tela. Vamos trazer duas imagens que já apresentamos anteriormente para ilustrar com clareza aquilo que até aqui construímos com as palavras. A primeira imagem mostra a figura de um homem ereto, com dois funis. Um funil está no topo da cabeça, aberto para o alto, por onde entra a energia cósmica, de natureza magnética. O outro funil está na base do corpo, voltado para cima, por onde entra a energia telúrica, de natureza elétrica. Essas duas forças sobem e descem em sentidos opostos e se encontram no centro do peito, no coração, que é o ponto de convergência dessas duas potências cósmicas. Essa imagem nos ajuda a compreender o que Jung chamou de duas fontes de energia na vida humana. Freud reconhecia apenas uma dessas fontes. Segundo ele, toda a energia humana emerge do subconsciente. O subconsciente, ou subconsciência, é a camada inferior da psique, onde estão armazenados os impulsos instintivos, os desejos sexuais, os traumas, as pulsões ligadas à sobrevivência e à reprodução. Freud dizia que é dali que se move toda a vida humana. No entanto, um de seus primeiros discípulos, Alfred Adler, começou a duvidar dessa visão exclusiva. Adler afirmou que talvez não fosse apenas de baixo para cima que fluísse a energia da vida. Ele sugeriu que haveria também uma força de cima para baixo, mas não desenvolveu essa ideia plenamente. Foi Jung quem deu a essa hipótese consistência e forma. Ele afirmou que, além da subconsciência, existe também a supraconsciência. A subconsciência é o campo instintivo, biológico, que Freud descreveu. Já a supraconsciência é o campo do espírito, da inspiração, da sabedoria ancestral, da conexão com o divino. Jung disse claramente que há duas fontes cósmicas na vida humana, uma que sobe de baixo e outra que desce do alto. E que a verdadeira consciência se forma no ponto de encontro entre essas duas forças. Esse ponto é a consciência do ego, localizada entre os dois extremos. Mas é importante compreender que essa consciência não gera energia própria. Ela apenas recebe, interpreta e organiza. A força vital da existência humana vem de fora do campo consciente. Vem de baixo, do subconsciente, e vem de cima, da supraconsciência. O ego é apenas o mediador. A segunda imagem reforça essa compreensão. Trata-se do cubo de Metatron, usado na live com Flávio Vale. Nele, observamos 7 esferas organizadas em 3 níveis. As 3 esferas inferiores representam os 3 centros básicos, ligados à matéria, ao instinto, ao desejo. As 3 esferas superiores correspondem aos centros elevados, ligados à mente superior, à visão espiritual e à transcendência. No centro está a esfera da consciência, o ponto de equilíbrio, que gera a flor da vida. Assim como no corpo humano, onde as duas energias cósmicas se encontram no coração, no cubo de Metatron essas esferas convergem no ponto central, que representa o campo psíquico, a instância onde ocorre a integração das forças. A imagem é uma representação perfeita da estrutura energética do ser humano. O caminho da evolução passa por reconhecer essas duas fontes, compreender que a consciência é o campo de encontro entre elas, e permitir que a energia superior transforme os conteúdos inferiores. A subconsciência nos conecta ao instinto. A supraconsciência nos abre ao espírito. E entre ambas está a consciência humana, que precisa aprender a se equilibrar, integrar e se expandir. Só assim o ser humano pode acessar plenamente a sua potência criadora e reencontrar o fluxo da fonte que o gerou. Schopenhauer foi um filósofo alemão do século XIX, conhecido por sua filosofia da vontade e por influenciar profundamente pensadores como Nietzsche, Freud e Jung. Sua obra central, O Mundo como Vontade e Representação, descreve a existência humana como impulsionada por uma força irracional e cega, a vontade, que opera sob a superfície da consciência e determina grande parte da experiência humana. A egoconsciência é luz, não é força. Quando estamos no ego, podemos lembrar as palavras de Schopenhauer, que dizia que a inteligência humana é como um vidente paralítico. Ele vê claramente a estrada, mas não pode andar. A metáfora é clara. A nossa consciência ilumina, enxerga, compreende. Mas não tem força por si só. Ela não move. Ela apenas observa. Schopenhauer continua e afirma que, dentro de nós, também habita um gigante cego. Esse gigante é a força inconsciente, o instinto, o impulso. Freud viu esse gigante na subconsciência. Ele reconheceu a energia, mas não lhe atribuiu vidência. A subconsciência, para Freud, é a sede da libido, da pulsão de vida e de morte,
do desejo inconsciente que impulsiona todos os nossos atos. Portanto, a consciência seria o vidente paralítico, e o inconsciente, o gigante cego. Mais tarde, Jung amplia essa visão e traz uma nova possibilidade. Ele identifica a existência de um terceiro elemento. Não apenas o vidente sem força, nem apenas o forte sem visão, mas também um gigante vidente. Um ser que possui simultaneamente luz e força. Jung diz que há uma energia superior que não vem de baixo, mas de cima, e que é capaz de orientar com sabedoria e potência. Essa é a supraconsciência. Ela é a força que sabe. É a fonte da intuição elevada, da mística, da visão espiritual. Podemos então representar essas três instâncias da psique com clareza. O vidente paralítico é a inteligência comum, consciente, racional, mas impotente. O gigante cego é um instinto subconsciente, poderoso, mas sem direção. E o gigante vidente é a inteligência superior, unificada, que vê e age. Se usarmos símbolos, o vidente paralítico é um positivo e um negativo. O gigante cego é apenas um positivo de força, mas cego. O gigante vidente de Jung é dois positivos. É a integração da energia com a lucidez. A fusão entre força e direção. Essa representação nos leva agora a uma nova imagem que vamos exibir na tela. Nela, partimos da fonte infinita, de onde surge o humano. Esse humano, ao bifurcar-se, gera duas linhas. A linha negativa origina o Homo sapiens, que permanece preso à racionalidade analítica. Ele desenvolve tecnologia, ciência, lógica, mas sua inteligência é limitada à razão. Por isso, poderá ser facilmente substituído por sistemas artificiais, algoritmos e robôs, pois sua função é replicável. Já a linha positiva dá origem ao Homo noético. Um novo humano, guiado pela inteligência natural, capaz de integrar consciência, sensibilidade e espírito. Ele não apenas calcula, mas compreende. Não apenas reage, mas sente. É desse novo humano que nasce o sistema pedagógico de inteligência natural, que chamamos de movimento SPIN. Um processo de formação integral, que não se limita à mente, mas educa o ser completo. O Homo noético não será superado pela máquina, porque ele não funciona por programação. Ele cria, sente, vibra, manifesta. Ele é presença. O SPIN, portanto, não é apenas um método. É a expressão pedagógica da nova consciência que está emergindo. Uma consciência que une luz e força. Que faz do humano não um eco do passado, mas um canal do infinito. Agora iremos ver uma tabela na tela com 3 colunas. Na primeira coluna está a quinta dimensão, na segunda a quarta dimensão e na terceira a terceira dimensão. Na linha logo abaixo, temos consciência, energia e substância. Na linha seguinte, inconsciente, subconsciente e consciente. Depois, aparecem espírito, mente e astral, e matéria. Na linha seguinte estão os 3 corpos: corpo noético, corpo psíquico e corpo físico. Na linha seguinte, os 3 pensadores que ajudaram a mapear essas camadas: Jung na primeira coluna, Freud na segunda e Schopenhauer na terceira. Na última linha, 3 representações arquetípicas: gigante vidente na quinta dimensão, gigante cego na quarta dimensão e gigante paralítico na terceira dimensão. Esses 3 arquétipos nos ajudam a compreender como diferentes níveis da existência se manifestam. O gigante paralítico representa a inteligência que enxerga mas não tem força, como propôs Schopenhauer. O gigante cego representa o instinto que tem força mas não enxerga, como afirmou Freud. E o gigante vidente representa uma consciência que une força e luz, visão e potência, como demonstrou Jung. Essa tabela nos mostra que há uma integração entre dimensões, níveis de consciência e formas de manifestação da vida. Enquanto o corpo físico opera no mundo da substância e da consciência cotidiana, o corpo psíquico capta a energia do subconsciente, e o corpo noético acessa os planos da consciência superior, integrando espírito, intuição e propósito. A evolução humana acontece ao ampliar a percepção desses níveis e reconhecer a existência de forças tanto inferiores quanto superiores, que atuam sobre a consciência e direcionam o destino. Agora que já compreendemos as visões de Freud, Schopenhauer e Jung, podemos aprofundar a diferença essencial entre força e direção. O instinto é, sem dúvida, uma potência gigantesca, mas é uma força cega. Não sabe para onde ir, apenas empurra. Jung concorda que o instinto é fundamental, mas aponta que há algo além, uma inteligência superior que guia, que direciona, tal um volante que conduz o automóvel. Imaginem a estrutura de um carro.
Há duas funções indispensáveis: a força, que vem do combustível acionado pelo pedal, e a direção, dada pelo volante. O instinto seria a força do motor. A direção seria a luz do discernimento. Um automóvel com muita força, mas sem direção, é um perigo. E uma direção perfeita, mas sem combustível, não vai a lugar algum. O mesmo vale para a nossa constituição interior. A eletricidade, por exemplo, pode manifestar-se como luz ou como potência. No ambiente em que estamos, queremos luz, e ela se apresenta. Mas na indústria, o que se quer é força, e o dínamo cumpre esse papel. A natureza humana segue o mesmo princípio. Temos dentro de nós a força bruta do instinto e também a direção luminosa da razão. Aqui entra uma diferenciação crucial. A razão, no sentido mais elevado, é intuição. Ela é diferente da análise, que pertence à inteligência. Os sentidos pertencem ao instinto. Assim, temos três níveis: instinto, força; inteligência, luz; razão, intuição. Essa trindade interior nos mostra como a natureza humana reflete o próprio universo. Uma combinação entre força, luz e direção. Uma engrenagem viva que busca equilíbrio entre os impulsos primários, a clareza mental e a sabedoria que transcende. Estou explicando isso porque essa mesma dinâmica está presente no Gênesis, ainda que codificada em linguagem simbólica. Quando Moisés narra que os Elohim, forças criadoras cósmicas, disseram ao homem para não mais comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, estavam sinalizando algo profundo: a separação do humano em relação à pura animalidade. Esse não era um castigo, mas um marco evolutivo, um chamado à consciência. O instante em que o homem recebe o sopro divino é exatamente o momento em que ele se bifurca do reino animal. Ele não nega sua origem biológica, mas transcende sua condição. Como dizem os próprios Elohim, agora começais a ser homens. Ou seja, o humano nasce quando algo novo é enxertado no corpo animal, a centelha da consciência. Sim, carregamos todos os órgãos de um animal. Nosso sistema digestivo, nossos instintos, nossos impulsos são os mesmos da biosfera. Mas existe algo mais. A primeira expressão do sopro divino é a inteligência. Mais adiante, essa mesma energia evolui e se transforma em razão. E é preciso admitir, ainda não chegamos lá. A humanidade ainda não alcançou plenamente o estágio da razão. Confundir inteligência com sabedoria é um erro comum. A inteligência manipula dados, resolve problemas. A razão contempla, percebe o sentido profundo, vive a intuição. Por isso, é equivocado afirmar que já somos Homo sapiens, homens sábios. Ainda estamos no estágio de Homo intelligens, capazes de pensar, mas não ainda de compreender profundamente. A sabedoria está além da lógica. É fruto da razão intuitiva, e não apenas do raciocínio analítico. A inteligência é o primeiro lampejo do sopro divino. Mas é apenas isso, um início. Do pescoço para cima, somos hominais. Do pescoço para baixo, ainda funcionamos como animais. E aqui entra uma questão fundamental para o tempo atual. A força do animal pode ser substituída pela robótica. Máquinas podem executar com perfeição o que os músculos faziam. Da mesma forma, a inteligência artificial avança a passos largos e já é capaz de replicar muitas das funções da mente racional. Ou seja, tanto a força física quanto a mente lógica estão em vias de serem superadas pelas tecnologias do próprio humano. Mas há algo que nem a máquina nem o código são capazes de replicar: a inteligência natural. Somente aqueles que despertarem e integrarem essa inteligência, que não é fabricada, mas brota do espírito, permanecerão vivos como humanos no planeta. É ela que diferencia o Homo noético do Homo sapiens. Não sobreviverá quem apenas pensa. Sobreviverá quem sente, compreende e se alinha com a fonte. Os Elohim, então, não estavam apenas repreendendo o homem primitivo. Estavam convocando: agora que começastes a ser humanos, continuais sendo cada vez mais humanos. Essa é a ordem do cosmos. Evoluir, avançar, tornar-se. O Gênesis é um roteiro de transformação. Não podemos nos estagnar no primeiro passo da hominalidade, muito menos regredir à condição anterior. Estagnação é inércia. Involução é traição ao processo cósmico. Ambos são antinaturais, contrários ao fluxo da existência. A ordem divina é clara: comam da árvore da vida. E o que é essa árvore? É a consciência em expansão. É o caminho da razão, da sabedoria, da reconexão com a fonte.
Não para retornar ao Éden como era, mas para recriá-lo em um novo nível. O chamado é: tornem-se verdadeiramente humanos. A evolução continua. Lembre, quando a Bíblia fala de conhecimento, está se referindo ao sexo. Adão conheceu sua mulher e ela concebeu, e Maria diz ao anjo: eu não conheço o homem, como é que eu vou ser mãe? Ela quer dizer: eu não tenho relações sexuais. O verbo conhecer, nas Escrituras, tem um sentido muito diferente do nosso conceito racional de conhecimento. Então, não deveis daqui por diante comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, como o animal que não tem inteligência. Vós deveis começar agora a comer da árvore da vida, porque vós já sois seres humanos. E quando eles ainda continuaram a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como Gênesis diz, veio a terrível maldição sobre eles. Vós ainda vos portais como animais? Mas vós já sois seres humanos, como é que estáis recaindo ao plano animal? É preciso subir ao plano hominal cada vez mais alto e não recair ao plano animal, que é uma involução. Nem estagnar, nem evoluir, mas evoluir para cima. A razão da maldição é unicamente esta: vós que já sois seres humanos, vos estáis portando como se não fossem seres humanos. E por que é que aconteceu esta involução? É claro que aqui houve uma involução que as teologias chamam de queda. A queda do homem é a reminiscência animal, porque o corpo tinha sido animal por milhões de anos. Devem ter passado milhares e bilhões de anos em que o homem não era ainda homem propriamente, mas o corpo dele estava com todas as faculdades que tem agora. A chamada maldição, portanto, é pedagógica. Quando se diz que o homem, a partir de então, ganharia o pão com o suor do rosto, trata-se de uma revelação do novo ciclo, o trabalho. A etimologia da palavra trabalho, que vem de tripalium, um instrumento de tortura, mostra que o início dessa trajetória seria árduo, pesado, animalizado. Mas também revela a direção da superação. O trabalho começa no esforço físico, como extensão da força animal. Depois evolui para o trabalho intelectual, onde a mente assume o comando. Mas o verdadeiro destino do trabalho é o serviço pelo amor. O trabalho superior é o trabalho do espírito, aquele que irradia consciência e transforma o mundo a partir do amor incondicional. Essa transição também se dá ao longo da vida humana. Na juventude, o trabalho é movido pela vitalidade física. Na fase adulta, é a mente que assume o comando. E, na velhice, quando o corpo perde a força e a mente se aquieta, é a sabedoria que emerge. É a chamada idade da serenidade, em que o trabalho não é mais de esforço ou de razão, mas de presença e de amor. Tudo é evolução. Hoje, a robótica já substitui a força bruta. A inteligência artificial começa a ocupar funções da mente. Mas nem robôs, nem máquinas pensantes podem irradiar amor. Só o ser que despertou sua inteligência natural pode realizar o trabalho superior da existência. E este é o chamado contido na árvore da vida, que o ser humano evolua até o ponto em que seu trabalho seja pura consciência amorosa em ação. Esse é o verdadeiro fruto que devemos comer. Então eles cederam ao atavismo animal. Vamos chamar assim, atavismo animal. Como o corpo era inteiramente animal e muito antigo. O nosso corpo é muito mais antigo que o nosso espírito. A eclosão do espírito não se deu há centenas de milhões de anos. É recente, se comparada à idade do corpo. A estrutura biológica que hoje habitamos tem milhões e milhões de anos, mas a entrada da centelha da inteligência, da autoconsciência, essa é bem mais recente. Por atavismo animal, entendemos a repetição, no ser humano, de comportamentos instintivos herdados de seus ancestrais irracionais. Isso inclui impulsos sexuais automáticos, medos primitivos, agressividades que brotam sem reflexão. São resquícios de uma memória profunda e corporal, que por vezes sobrepõem-se à inteligência e à luz do espírito. Quando o ser humano cede a esses padrões, ele retrocede. A inteligência cede espaço ao instinto cego. A consciência é ofuscada pelo automatismo biológico. Por isso, ao primeiro impulso, houve estagnação ou, mais provavelmente, involução. O espírito recém-desperto ainda se via envolvido por um corpo carregado de memórias, pulsões e instintos herdados da longa jornada animal. E era esperado que a reprodução deixasse de ser instintiva. Ela deveria assumir um novo caráter, desprendendo-se da simples cópia biológica. Mas isso não aconteceu. A reprodução ainda obedecia à lógica do desejo instintivo, sem consciência, sem transcendência. É nesse ponto que o Gênesis relata a chamada maldição dos Elohim.
O ser humano, que já carregava em si a semente da consciência, recaía na repetição do ato animal. E por isso, as forças criadoras anunciam: a partir de agora, tereis que suar para alcançar vosso alimento, para gerar vida, para evoluir. A antiga inocência foi rompida. O novo humano deveria descobrir uma nova forma de amar, de viver e de gerar. Freud enxergou com profundidade esse campo instintivo. Ele deu nome ao subconsciente e mostrou sua força motriz. Chamou-a de libido. Mas Freud limitou-se ao que vinha de baixo. Ele identificou o impulso, a força que move o desejo, mas não viu sua contraparte superior. Jung, ao contrário, reconheceu as duas faces do ser. Disse: há instinto subconsciente e há também intuição supraconsciente. Essas duas forças estão no Gênesis. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o símbolo do subconsciente animal, do instinto, do desejo sem direção. Já a árvore da vida é o símbolo do supraconsciente espiritual, da razão intuída, do amor iluminado. Dentro de cada ser humano, há a libido em sua forma mais pura, herança animal, mas também há a possibilidade de Eros. Eros é essa fusão misteriosa entre a força do instinto e a direção do amor. Freud chamava libido. Os gregos chamavam Eros. Mas é importante compreender que Eros não é pura sexualidade instintiva. Ele é uma mistura, variável, entre a libido e o amor. Pode haver Eros com 90% de libido e 10% de amor. Mas também pode haver um Eros quase divino, com a libido transfigurada pela luz do espírito. No animal, só existe libido. No humano, existe Eros, que pode ser aprimorado. Na sua forma mais bruta, é impulso, desejo, urgência. Na sua forma mais elevada, é ternura, entrega, comunhão. Toda a trajetória da evolução humana passa por isso: sublimar o impulso para alcançar a consciência. Domar a força com a luz. Unir o instinto à razão intuitiva. É isso que diferencia o animal do verdadeiro humano. E é isso que nos chama ao futuro. Existe um livro de Freud chamado Eros e Thanatos. Thanatos é a palavra grega para morte. Freud explora por que a morte no ser humano está intrinsecamente ligada ao Eros, já que sem Eros não há reprodução. Se ninguém morresse, ninguém precisaria nascer. A morte representa um déficit, o nascimento, um superávit. Por isso, diz Freud, Eros deve produzir o positivo, pois Thanatos, o negativo, impera por toda parte. São forças complementares, Eros e morte. O Gênesis já antecipava essa dinâmica. Os Elohim advertiram: se comerdes apenas do fruto de Eros, da libido desgovernada, tereis um corpo mortal. Mas se comerdes da árvore da vida, tereis acesso à imortalidade. O texto bíblico parte da suposição de que o corpo humano poderia ser imortal. A verdadeira humanidade, integrada ao espírito, não seria sujeita à morte. No entanto, ainda estamos no início desse caminho. Mesmo que a evolução hominal tenha começado há milhões de anos, a trajetória é lenta. Avançamos com passos mínimos por espaços imensos. O erro da serpente representa a escolha da força inferior, o instinto, em detrimento da consciência superior. Essa escolha produziu o caos do mundo atual. A energia vital do planeta se esgota diante da multiplicação desordenada dos corpos. A humanidade se multiplicou como os animais, regida pelo desejo e pela libido. Esse impulso de reprodução sem consciência levou à fragmentação da alma. Em vez de nos reunirmos em essência, como propõe o processo chamado GRUM, a grande reunião das monadas, seguimos no caminho oposto, a dispersão. Quanto menos se compreende esse processo de junção, mais a alma se divide. Essa fragmentação explica por que a população mundial se aproxima de 8 bilhões. Essa explosão de nascimentos não resulta de um propósito espiritual, mas do instinto cego. Em resposta, tenta-se controlar a natalidade com substâncias e técnicas que inibem o Eros. O sexo torna-se apenas uma máquina de prazer, esvaziado de sua essência criativa. Sua finalidade maior, que é gerar vida com sentido e unir almas, foi substituída pelo automatismo da excitação. A reprodução, que deveria ser guiada por consciência e espiritualidade, continua sendo comandada por forças inferiores. Por isso, como diz o Gênesis, recaí sobre nós a maldição. Se continuardes a agir como animais, vos tornareis semelhantes a eles, sujeitos à morte. O caminho da vida está na árvore da consciência, na elevação do Eros ao nível do amor sagrado. Freud compreendeu apenas a árvore do corpo mortal, o instinto subconsciente.
Jung apontou uma outra árvore, a da intuição espiritual. Para Freud, a força vem de baixo. Para Jung, também pode vir de cima. A alma humana está entre essas duas correntes. A luz está no meio, mas a força vem do fundo do inconsciente ou das alturas do espírito. Compreender essa dualidade é essencial para entender a origem, o erro e o caminho para a verdadeira humanidade. E este erro tem consequências que também podem ser medidas. Há cerca de 5.000 anos, durante o surgimento das primeiras grandes civilizações, estima-se que a população da Terra girava em torno de 20 a 30 milhões de habitantes. No auge do Império Romano, por volta do ano 200, o planeta contava com aproximadamente 200 milhões de pessoas. No final da Idade Média, por volta de 1500, já havia cerca de 450 milhões de seres humanos espalhados pelo globo. Com a chegada da Revolução Industrial, no século XVIII, esse número começou a acelerar. Por volta de 1800, a Terra abrigava cerca de 1 bilhão de pessoas. No início do século XX, esse número dobrou rapidamente. Em 1950, já éramos 2,5 bilhões. E hoje, ultrapassamos os 8 bilhões de habitantes. Esse crescimento exponencial não acompanhou a expansão da consciência. Multiplicaram-se corpos, mas não almas unificadas. Expandiu-se a carne, mas não o espírito. A fragmentação da alma gerou bilhões de encarnações desnecessárias. A energia da Terra está sendo sugada por seres desconectados da fonte original. O planeta, sobrecarregado, grita por uma nova direção. E essa nova direção é a reintegração das almas. É o retorno ao Grum, o reencontro da luz com a força, do Eros com a sabedoria, da carne com o espírito. Para finalizarmos esta jornada reflexiva, mergulhemos agora na compreensão da grande revolução bioplasmática que já começa a se anunciar no horizonte da humanidade. Para tanto, é essencial revisitarmos as bases que sustentam o funcionamento do cosmos, as 4 forças fundamentais reconhecidas pela física moderna, aquelas que regulam a dança silenciosa de todas as partículas e corpos que compõem o universo visível. A primeira delas é a força gravitacional, a mais sutil e paradoxalmente a mais abrangente. Ela age como um sopro invisível que mantém estrelas em galáxias, galáxias em superaglomerados e nossos pés firmes no chão. Embora seja mais fraca em intensidade, sua presença é inescapável, estendendo-se pelo infinito e costurando com elegância a estrutura macrocósmica da realidade. É graças a ela que os planetas orbitam, os mares obedecem à Lua, e a matéria encontra o seu lugar no espaço. A segunda é a força eletromagnética, a alquimista dos fenômenos cotidianos. Une a eletricidade ao magnetismo, gerando tudo o que chamamos de luz, som e tecnologia. É esta força que comanda os átomos, molda moléculas, pulsa nas sinapses do cérebro humano e acende as lâmpadas nas cidades. Sem ela, não haveria química, nem biologia, nem comunicação, tampouco qualquer vida como a conhecemos. A terceira é a força nuclear forte, a guardiã dos núcleos atômicos. Seu papel é hercúleo, vencer a repulsão elétrica entre os prótons e manter o núcleo unido. É poderosa e breve, reinando soberana em escalas subatômicas, onde a distância se mede em femtometros. Sem ela, os átomos colapsariam, e a matéria, tal como a conhecemos, seria um conceito vazio. A quarta é a força nuclear fraca, aparentemente modesta, mas decisiva. Ela rege o decaimento radioativo, participa das reações que alimentam o Sol e converte nêutrons em prótons. Sua atuação nos confins do átomo permite que estrelas brilhem, elementos se transmutem, e que a própria vida seja possível em sua complexidade dinâmica. Essas 4 forças operam como os instrumentos de uma sinfonia cósmica. Juntas, explicam desde a luz das estrelas até o funcionamento dos motores elétricos, desde a formação dos planetas até os ritmos do coração humano. No entanto, há uma quinta força, ainda não reconhecida pela ciência tradicional, que ressoa além dos campos físicos, uma energia tão sutil quanto essencial, que brota não das partículas, mas da própria fonte criativa que antecede o universo, o amor. Sim, o amor é a força oculta, a mais poderosa de todas. Não se mede em nêutrons, nem se detecta em aceleradores de partículas. E, no entanto, é a única energia capaz de integrar as demais, pois é dela que todas emergem. Essa força não pertence à humanidade, mas ao mistério original. Não se origina do coração, mas do corpo noético. É no plano mais elevado da consciência que o amor incondicional se manifesta, como vibração pura, criadora, unificadora. Ele é a matriz oculta que mantém o universo coeso e em expansão.
Esse amor, em sua expressão mais pura, é a própria tessitura do infinito. É a razão pela qual o universo existe. Não é um sentimento. É uma emanação. Não é uma virtude. É um campo de força. É a quintessência buscada pelos antigos alquimistas, é o sopro divino que dá vida ao vácuo, é a fonte da energia escura, da matéria escura e daquilo que ainda escapa à lente da ciência. Quando Jung fala da individuação e da alquimia da alma, ele já prenunciava a reconexão com essa força original, que não sobe da terra, mas desce do alto, do campo supraconsciente, para ativar no ser humano a sua identidade cósmica, o Eu Sou. Por isso, compreender o Grum, esse processo de reintegração das partes dispersas da alma, torna-se vital. É o amor incondicional, vindo da fonte, que tem o poder de reconstituir o que foi fragmentado. Ao invés de criar divisões, ele une. Ao invés de repetir ciclos de dor, ele gera sentido. Ao invés de reproduzir por instinto, ele fecunda por propósito. O filósofo contemporâneo Jeremy Rifkin, ao falar da economia do hidrogênio, toca numa mudança civilizatória que vai além da matriz energética. O hidrogênio, elemento primordial, remete à leveza, à pureza, à abundância e à invisibilidade. E é exatamente por essa via que poderemos nos aproximar daquilo que compõe mais de 95% do universo, a energia escura e a matéria escura. Nessa dimensão invisível, talvez esteja o útero da quinta força, não apenas como conceito, mas como realidade energética e espiritual. Ao homo noético caberá a tarefa de implantar essa nova matriz, não baseada em combustão, nem em fissão, mas em vibração. O amor incondicional será a força central da nova humanidade. Não apenas nos relacionamentos, mas na política, na economia, na arte, na ciência, na educação e na espiritualidade. Ele será a base não de um sentimento, mas de uma engenharia cósmica. Ele será a estrutura da nova civilização. Porque o amor, quando compreendido como força primordial que emana da fonte criadora, não é mais uma escolha. É uma condição para existir. É um chamado para retornar. É a verdadeira luz que nos aguarda além das estrelas. É esta reconexão com a força criadora de tudo que Baruch Spinoza anunciava quando afirmava que Deus não cria o mundo como algo separado de si, mas que Ele mesmo é a substância de tudo que existe. Deus não age sobre o mundo, Ele se manifesta no mundo, como o mundo. E essa manifestação se revela de forma plena quando o amor incondicional passa a ser vivido como estado vibracional permanente. Ao acessar essa força, não mais como emoção humana, mas como potência cósmica, transformamos a matriz vibracional do planeta, e a própria matéria se curva a essa nova frequência. A estrutura atômica da realidade muda. A matriz antiga, baseada em carbono e combustão, começa a ser substituída por uma nova matriz energética fundamentada no hidrogênio, o elemento mais leve e abundante do universo. A transição para o hidrogênio não é apenas tecnológica, é espiritual. O hidrogênio é símbolo da leveza, da pureza, da ascensão. Ao reorganizar a matéria com base nesse elemento, evitamos o desgaste dos recursos básicos do planeta e preparamos o caminho para uma economia noética, cuja base não será a escassez, mas a vibração. A energia bioplasmática do humano, a emanação sutil do corpo espiritual, torna-se fonte e veículo. Esta é a grande descoberta que desponta no campo da física da consciência. A nova física, ao investigar o mundo subatômico, começa a vislumbrar estruturas que desafiam a matéria clássica. Entre elas, destaca-se o conceito de qualia. Os qualia são as qualidades subjetivas da experiência, a cor do céu, o gosto da maçã, o calor de um toque, o arrepio da música. Não são mensuráveis por fórmulas, mas são a base da experiência consciente. A ciência, por séculos focada no mensurável, agora se depara com o invisível que dá sentido ao visível. E descobre que esses qualia não são meros subprodutos da mente, mas talvez estruturas fundamentais do próprio universo. O amor incondicional, ao ser vivido como frequência constante, influencia diretamente esses qualia. Ele reestrutura a malha vibracional da consciência, abrindo os canais do corpo para uma nova qualidade de percepção e existência. A vibração do corpo se eleva, as células se reorganizam, os campos se purificam. E, nesse processo, o corpo se aproxima da imortalidade. Grandes mentes e seres despertos do passado já haviam acessado esse estado. Seus corpos não pereceram, foram transmutados. E muitos desses seres estão retornando agora, pois reconhecem que a hora da transição chegou. Esse é o conhecimento ancestral que a grande fraternidade branca nos convida a acessar.
Eles não falam mais em dogmas nem em práticas ocultas, mas em vibração. Falam da linguagem do Grum, um código espiritual que ativa a reintegração da alma. Grum é o processo de geração, reordenação, unificação e manifestação. Geração da consciência desperta. Reordenação da memória e do destino. Unificação das partes fragmentadas do ser. Manifestação da essência divina no plano material. Ao manifestarmos o amor incondicional, deixamos de nos reproduzir apenas pelo eros impulsivo e passamos a conceber pelo ágape criador. Essa concepção não é apenas biológica, mas energética. O humano deixa de existir como animal reprodutor e passa a vibrar como espírito co-criador. E, nesse ponto, a ilusão do karma e do dharma, que são mecanismos de repetição na terceira dimensão, se dissolve, porque o ser retorna à sua origem. Ele não está mais preso ao ciclo de causa e efeito. Ele se transforma em presença. É exatamente isso que iremos trabalhar na filoterapêutica, uma abordagem avançada de tecnologia espiritual. Mais do que terapia, é uma iniciação. Um caminho de reconexão com a fonte, com os mestres, com a consciência cósmica. Esta sabedoria será compartilhada com todos os membros do Farol Metacosmo, um espaço consagrado à evolução do homo noético, onde ciência, filosofia e espiritualidade se encontram como uma única linguagem. Dentro dessa jornada, compreendemos também o código H, que representa a fusão da energia humana com a energia hidrogênio, símbolo da nova matriz vibracional que sustentará a Terra na quinta dimensão. Seja bem-vindo ao novo mundo. Junte-se à formação do Grum, a grande fraternidade da reintegração universal da monada. Pois um mundo magnífico, eterno e pleno de amor está nascendo, e ele começa dentro do seu ser. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é.